Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os métodos de treinamento na musculação. Então existem muitas pessoas que gostam de perguntar qual é o melhor método no treinamento da musculação. Bem, para quem me acompanha no canal sabe que eu não gosto dessas coisas de dizer qual é o melhor, e sim o qual seria mais adequado em cada momento ou em cada fase de treinamento. Isso sim é importante e essa palavra adequado se encaixa ou se enquadra muito bem. Porque, por exemplo, existem vários estudos, né, que comparam métodos de treinamento, por exemplo, para hipertrofia muscular, e a gente vê que os resultados são semelhantes, usando o método X, o método Y, o método W, enfim. Independente do método que se usa, muitas vezes a gente vai conseguir resultados semelhantes com o treinamento. Outro ponto importante é que antes de querer usar o método, a gente precisa entender sobre a fisiologia, porque muitas vezes os métodos eles são embasados pela fisiologia. Então, se você entender a fisiologia, você já consegue manipular o treino de forma adequada para atingir os seus resultados, com ou sem método, tá? E aí, com ou sem método, óbvio que a gente vai ter um método, mas sem às vezes ter que usar um método específico, tá? Então, entendendo sobre a fisiologia, você já entende o que você tem que fazer e nem sempre os métodos de treinamento eles vão ser necessários, tá? Porque a gente consegue manipular de outras formas aqui através da fisiologia. Então, olha só, respondendo à pergunta, existe um melhor método? Eu não vejo se dessa forma que exista um melhor método, mas eu vejo que existem métodos adequados para cada momento. Por exemplo, séries decrescentes, né, drop set, por exemplo, é um método que é avançado, é um método que é extenuante, então você não vai aplicar esse método de treinamento para indivíduo iniciante. Você vai aplicar esse método para indivíduos experientes e avançados no treinamento. Então, entende? Né? Eu poderia dizer que o drop set é o melhor para quê? Para iniciante? Não, para iniciante não seria o melhor, o mais indicado. Seria indicado para indivíduos avançados e com experiência no treinamento, tá? Outro exemplo, eu tenho uma pessoa que tem pouco tempo para treinar, então às vezes ela tem ali 20, 30 minutos para realizar o treinamento dela. Eu posso usar o biset, posso usar o triset, posso usar o circuito, por exemplo, que são métodos de treinamento que otimizam esse tempo. Ou seja, eu consigo realizar um volume grande de treinamento num tempo menor. Então, entende? Adequado, né? Esses métodos, biset, triset, circuito, superset, por exemplo, supersérie, seriam adequados para quem tem, por exemplo, pouco tempo para treinar, para que eu consiga otimizar o tempo de treinamento. Então, é muito difícil a gente dizer assim, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, porque o melhor, ele vai ser o melhor para cada situação, para cada fase, para cada indivíduo, por exemplo. Então, eu prefiro dizer que método tal é mais adequado para aquele momento. O método tal é mais adequado para aquele outro momento, por exemplo. Então, o que a gente tem que saber é qual é a característica desse método e aplicar no momento certo e para a pessoa certa.